E quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Reina o Espírito. Bom dia. Essa mensagem aqui é para você hoje, ó. Você consegue. Tente. Bom dia, Carol. Que maravilha ter você aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, minhas lindas. Sejam muito bem-vindas a mais uma manhã devocional diário da Mulher que Brilha Mais. Olha só que maravilha. Tenho certeza que hoje você vai sair desse encontro com um gás novo, sabe? Uma visão nova sobre você, uma visão nova sobre aquilo que você tem vivido. E eu quero te convidar a fazer alguns convites. Agora a gente vai aqui colocar o nosso dedinho aqui e vamos convidar pelo menos 3 amigas para estar com a gente aqui nessa live. Enquanto eu tô falando aqui, eu já vou disparar os meus convites. Eu espero que vocês possam desfrutar desse momento. Tenho certeza que vai ser um momento disruptivo. Bom dia, bom dia, bom dia. Que bom que vocês estão aqui. Muito feliz pela presença de vocês aqui nessa live. E como a gente tem falado durante toda essa semana, nós vamos falar sobre culpa. Como que a gente convive com a culpa, o porquê que a gente convive com a culpa, né? O que nos causa essa culpa. Mas a gente vai trazer algo diferente. A gente vai trazer, né? A gente está trazendo essa vivência através da palavra de Deus. E para a gente começar a nossa conversa hoje, eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Romanos 7. E se vocês estiverem com Bíblia, mas depois se vocês quiserem pesquisar, ler o texto todo, eu vou falar do 19 ao 25, que fala assim: pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já que sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei, que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. E é com esse versículo que eu quero dar bom dia para vocês. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Então, assim, o que eu quero falar nessa manhã com você que está aqui ouvindo a gente? Quero falar sobre o que a culpa traz para nós. Deixa eu abaixar aqui nosso volume. Falar da culpa. Vocês estão me ouvindo bem? Falar da culpa que habita em nós e as consequências que a culpa traz na nossa vida. A culpa, ela aprisiona nossa mente. A culpa, ela pode trazer sequelas físicas e emocionais para a nossa vida. Né? Nós sabemos que muitas pessoas vivem em depressão, síndrome do pânico, várias doenças psicossomáticas que são verdadeiramente
disparadas a partir desse sentimento de culpa. E eu trouxe aqui esse texto, né, que fala muito. Ontem, quando eu estava meditando no que eu traria para a gente nessa manhã, esse versículo me saltou. O Espírito Santo soprou esse versículo aos meus ouvidos. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Porque, na verdade, a culpa, ela entra em nós, ela se internaliza em nós e vai matando. A culpa, ela mata os nossos sonhos. A culpa, ela mata a nossa alegria de viver. Né? Ela torna-se, né? Nós nos tornamos, a palavra mais adequada é que nós nos tornamos mortos-vivos, né? Tem até esse Walking Dead, que nós acabamos nos tornando. E eu quero dizer para você que nós temos a possibilidade de viver uma vida sem culpa. Estudando as Escrituras, eu pude perceber que a culpa ela assola muitos homens de Deus. Né? Esse sentimento de culpa, essa vida pautada na culpa, ela permeou muitos relacionamentos nos homens de Deus, né? Entre Deus e esses homens. E a culpa, ela causa danos não somente em nós, mas ela causa danos nos nossos relacionamentos. E o primeiro relacionamento que ela causa dano é o nosso relacionamento com o Senhor. Nós nos afastamos de Deus. Acho que no primeiro devocional eu falei sobre isso. Na terça-feira eu falei que a culpa ela nos afasta da presença de Deus. E seguindo aqui, eu selecionei alguns homens de Deus que viveram a vida dentro desse cenário de culpa. A gente pode trazer aqui, o primeiro deles, a gente traz Davi. Davi ele foi o homem segundo o coração de Deus. Davi foi o homem que viveu uma vida pautada no amor que ele tinha ao Senhor. Mas isso não o impediu de ter, né, feito algumas escolhas que levaram a ele a ter resultados ruins, tomar algumas decisões ruins. Pautadas em quê? Pautadas na necessidade que ele tinha naquele momento. E aí, o que aconteceu com esse homem? Esse homem, a gente pode perceber lá em Salmos, né? Existem inúmeros salmos que ele fala da angústia que ele vive, da dor que ele vive. Tem um salmo que fala muito comigo, que fala, Senhor, não aparta-me de mim o teu espírito. Ele clamava, ele orava, ele sempre se colocava nessa situação, né? Então, a culpa, apesar de Davi ser reconhecido como esse homem segundo o coração de Deus, a culpa foi algo que o acompanhou. Um outro homem que a gente pode trazer, um outro homem de Deus, né, que fez diferencial, que foi o pai da igreja, né, sobre a verdade, sobre aquilo que ele trouxe, a revelação de Jesus, sobre essa revelação foi instituída a igreja do Senhor, é Pedro. Mas Pedro, ele também foi assolado pela culpa. Pedro ele foi assolado pela culpa de ter traído Jesus, de ter negado Jesus, né, no momento da crucificação. Então eu quero dizer para você que Pedro, ele só conseguiu, ele viveu com essa dor, ele se angustiou, ele se paralisou, né? Se você for analisar as escrituras, você vai perceber que Pedro ele ficou parado, ele fugiu do propósito de vida dele, ele se afastou daquilo para o qual ele foi chamado para fazer, por conta desse peso que ele carregava, por conta dessa culpa que ele trouxe por ter negado Jesus, né? Porque naquele relacionamento em que ele tinha com o mestre, ele não foi até o final fiel àquela verdade. E aí eu quero dizer para você, Pedro ele só se livrou disso depois que ele teve um encontro com Cristo, depois que ele foi confrontado por Jesus. Terceiro homem, né, que caminhou com Jesus, que também viveu assolado pela culpa, foi Judas. Judas ele foi tão assolado pela culpa que ele acabou se perdendo, né? Judas ele se suicidou. A dor, a angústia, o sofrimento foi tão grande, foi tão ruim, foi tão doloroso para Judas viver essa dor, que ele ceifou a sua própria vida. Então, quando a gente entende aqui a dor da culpa que o acompanhou foi muito forte, para você ver o poder, né, que a culpa ela traz
para a nossa vida. Muitas vezes a culpa, ela impede a gente de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. E por último, né, eu vou falar de Paulo, que é esse que foi quem escreveu, né, Romanos, que citou esse versículo, né, que esse versículo foi citado por Paulo, miserável homem que eu sou. Paulo, de todos eles, né, desse apanhado que eu fiz aqui, Paulo foi o que pegou, sabe, a chave e transformou essa culpa em motivação. E é nesse ponto aqui que eu quero falar com você. É nesse ponto aqui, mulher que brilha mais, que eu quero trazer para você aqui essa consciência. Nós podemos, né? Nós temos dois caminhos. Eu e você, nós temos dois caminhos. Permitir que a culpa nos afaste de Deus. Permitir que a culpa nos aprisione, nos paralise e nos impeça de viver o chamado de Deus. Eu digo chamado, que eu digo o propósito de Deus, né? Eu quero dizer que você foi criada com um talento especial. Você é única. O que você sabe fazer, somente você sabe fazer. Nós podemos viver com essa culpa e ficar paralisadas, impedindo que Deus use você, use o seu talento, use aquilo que você sabe fazer de melhor, aquilo que você sabe falar, enfim, use a sua essência, a sua identidade, a forma como Ele te criou para ser diferença nesse mundo, para cumprir um propósito, para tocar outras vidas, para transformar outras vidas. Ou a segunda opção, a gente pode ficar parada, lambendo as nossas feridas, né? Eu quero dizer para você que nesse caminho, Paulo, ele foi aquele que pegou a chave, ele pegou o código, ele virou a chave. Ele era um homem que tinha muitas culpas, ele foi o homem que mais perseguiu os cristãos naquela época, ele perseguiu, ele matou, sabe, ele apedrejou, ele fez várias coisas. Paulo foi esse homem, mas Paulo, ele pegou essa culpa, ele gerou nele um arrependimento, ele falou assim, olha, ele teve consciência, ele teve clareza daquilo que ele fez, não foi mimizento, ele sabia o que ele tinha feito, mas ele pegou aquilo que ele tinha feito, ele pegou aquela dor, ele pegou aquele sofrimento e gerou, a partir daí, uma motivação para seguir, uma motivação para produzir, uma motivação para gerar um legado nesse mundo. Ele deixou um legado. Paulo foi o homem que mais abriu igrejas, um apóstolo, e ele sequer viu Jesus. E eu quero dizer, mulher que brilha, eu quero dizer para você que está aí me assistindo agora, e eu quero dizer para você que vai me assistir daqui a pouco, que você é essa mulher. Você é essa mulher que pode estar convivendo sim com a culpa, pode estar convivendo sim com a dor, com a angústia de ter feito algo errado, de ter, sabe, tá envergonhada daquilo que fez, mas eu quero dizer para você, que você pode virar a chave, né? A gente entende que cada um desses homens, eles desenvolveram a sua própria forma de lidar com a culpa, né? Davi, ele lidou com a culpa orando, Davi lidou com a culpa, né, buscando em Deus através dos salmos, através dos cânticos, né? Pedro, ele precisou ser confrontado com Jesus, Jesus precisou chamar Pedro ao arrependimento, chamar Pedro, olha só Pedro, você apacenta as minhas igrejas, você me ama, então vai lá, apacenta as minhas igrejas. Agora, Paulo, ele se arrependeu e seguiu o propósito. E é isso que eu quero deixar nessa manhã para você. Nós temos o poder, eu e você temos o poder de escolher o que eu vou fazer com a minha culpa. E nessa manhã, na sequência de dicas que eu e Meg estamos levando, trazendo aqui para você, eu quero dizer que eu quero deixar 2 dicas para você. Torne-se uma pessoa agradecida. A primeira dica dessa manhã, na verdade é a 10ª dica da semana. Torne-se uma pessoa grata. A gratidão, ela pode mudar a sua vida. Existem inúmeros benefícios na gratidão.
A gratidão, né? Começar a viver uma vida com gratidão irá iniciar uma transformação positiva na sua vida. Ao invés de lamentar o tempo todo pela culpa que você sente, se lamentar, sofrer, pense que você está se livrando dela. Né? Então você vai se reconectar com você. A gratidão olhando para aquilo que você viveu e agradecendo a mulher que você tem se tornado, essa versão. Porque eu e você, nós somos uma colcha de retalhos. Nós temos um pedacinho aqui, ó. Cada pedacinho de nós é constituído pela nossa história de vida. Nossa história, nossa infância, a vida dos nossos pais, enfim, nós somos essa colcha de retalho. Então, ao invés de olhar para a sua vida, olhar para a sua história, olhar para aquilo que você viveu e sofrer e se penalizar e trazer dor, angústia, sofrimento para a sua vida, sabe o que você precisa fazer? Você precisa ser grata. Grata pela sua história, grata porque até aqui você sobreviveu, até aqui você tem se fortalecido. A 11ª dica é libere enzimas, sabe? Assim, é uma coisa que eu vou compartilhar para vocês. Eu sempre fui uma pessoa muito movida a exercício físico, né? Antes, né? Quando eu era jovem. E durante um tempo... muita coisa mudou aqui dentro de mim, né? E como diz a Meg fala que eu saí do 80, não tem 8 ou 80, eu saí do 80 e fui pro 8. Mas eu tenho percebido, né, assim, agora nessa pandemia, então nem fala, que a atividade física, ela libera hormônios da felicidade, libera hormônios que faz com que você se sinta internamente, né, viva. E é isso que eu quero te dizer, sinta-se viva, vai caminhar no sol, vai, sabe, fazer algo que te dá prazer, um jogo, uma dança, mexa-se, mova-se, para que você possa sentir a vida fluindo dentro de você. Você precisa se livrar do corpo dessa morte. E eu quero nessa manhã incentivar você. Stephanie, linda, que eu amo, seja muito bem-vinda, minha linda. Eu quero incentivar você a viver essa vida que Deus lhe deu. Deus te criou uma mulher forte, corajosa, uma mulher que tem luz própria. Deus te criou uma mulher para que possa brilhar por onde passar, brilhar e ser essa luz. Então, por isso que eu e Meg, nós, nos movemos. Esse é o nosso objetivo. O objetivo da gente estar aqui é exatamente esse. É trazer essa consciência, trazer essa clareza, dizer que você é essa mulher. Você é uma mulher que brilha e que pode brilhar cada dia mais. Mas Lu, olha só, eu tenho dificuldade. Então, 12º ponto, ou seja, a 3ª dica do dia de hoje é: se você não consegue se livrar sozinha dessa culpa, procure ajuda. Procure ajuda. Eu tenho certeza que você vai encontrar ouvidos atentos para aquilo que você precisa fazer, para aquilo que você precisa se livrar, né? Ouvidos acolhedores, uma pessoa que vai te impulsionar a levar essa vida de uma forma mais leve, né? Nós entendemos que existem algumas necessidades no ser humano. Uma das necessidades é ser ouvido, né? A primeira é ser amado, ser ouvido e ser essa pessoa que pode errar. A gente está aqui para te ouvir, né? Eu e Meg, nós temos esse objetivo de tratar a sua vida de uma forma que você possa se sentir importante e empoderada. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você, se você esqueceu de quase tudo que a gente falou nessa semana, eu quero muito que você se lembre. Se lembre que você pode viver uma vida com gratidão, que você pode se mover e sentir a vida fluir através de você. E que você pode também procurar ajuda para sair desse lugar. Então, nessa manhã, é isso que eu quero dizer para você. Você é uma mulher que brilha. E eu quero te convidar mais uma coisa. A gente hoje vai liberar uma ferramenta. Vou botar uma musiquinha aqui pra gente. A gente hoje vai liberar uma ferramenta.
E se você não sabe, Lu, olha, eu não sei se eu tenho culpa, eu não sei se eu vivo na culpa, eu quero te dizer que essa ferramenta ela vai te ajudar a entender, né, o seu cenário, como a sua mente tem vivido. E eu quero te convidar a entrar lá no nosso Telegram e eu vou liberar essa ferramenta hoje ainda para que você possa desfrutar e entender, perceber, ter clareza de como está a sua vida hoje. Vem com a gente, você é uma mulher que brilha e eu quero te ver brilhar cada dia mais e mais. Até amanhã, eu e Meg, a gente vai estar aqui 8 horas da manhã para te levar para um próximo nível de conhecimento, de crescimento, de desenvolvimento. Beijo para todas vocês, uma semana de paz, né? Um dia de paz, né? E daqui a pouquinho um final de semana cheio da presença do Senhor. Beijo! Pode ter um monte de coração, gente. O coração é bom, isso aí, libera bastante coração. E eu amo o coraçãozinho, olha, amo os coraçõezinhos. Muito bom, muito bom. Um dia de paz, gente. Vou fechar aqui nossa live, tá? Beijo, meus amores.